caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o início do bloqueio americano sobre o Estreito de Hormuz e da ameaça iraniana de fechar o Estreito Bab al-Mandeb. Qual seria o impacto disso no mundo? Encare qualquer aventura com a bota Stone Bell da Tabel. Com um design versátil, oferece a robustez de uma bota e o conforto de um tênis, perfeita para trilhas e caminhadas. O seu solado garante leveza, tração e resistência em qualquer terreno. A bota Stone Bell é ideal para quem busca desempenho e estilo. Clique aqui no link na descrição e garanta já a sua. Nesta segunda-feira, 13 de abril, os Estados Unidos deram início a uma das operações navais mais ambiciosas e arriscadas dos últimos anos: o bloqueio naval completo de todos os portos iranianos ao longo do Estreito de Hormuz. A ordem partiu diretamente de Donald Trump, horas depois do colapso das negociações de paz em Islamabad, no Paquistão. Em publicação nas redes sociais, Trump anunciou que a Marinha dos Estados Unidos iria bloquear todo e qualquer navio que tentasse entrar ou sair do Estreito de Hormuz, com o CENTCOM depois moderando o tom, esclarecendo que o bloqueio será aplicado exclusivamente contra navios com destino ou origem em portos iranianos, com os navios em trânsito para portos não iranianos continuando livres para passar. Trump também ordenou que a Marinha persiga e intercepte em águas internacionais qualquer navio que tenha pago pedágio ao Irã para cruzar o estreito. Trump classificou isso como extorsão mundial e o seu vice, J.D. Vance, chamou de terrorismo econômico contra o mundo inteiro. Atualmente, a Marinha Americana opera na região com o porta-aviões USS Abraham Lincoln, 11 destroyers e o grupo anfíbio do USS Trípoli. Mais um grupo expedicionário de fuzileiros navais e um terceiro grupo de ataque de porta-aviões estão a caminho. 2 destroyers da classe Arleigh Burke já cruzaram o estreito como parte dos preparativos para as operações de desminagem. Para as ações de abordagem, inspeção e apreensão de embarcações no âmbito desse bloqueio, a Marinha dos Estados Unidos costuma empregar equipes compostas por 10 a 14 pessoas, incluindo um oficial que assume o comando do navio mercante apreendido e o guia até um porto de detenção. Cada operação de abordagem é complexa, perigosa e demorada, sendo vista como uma ação processualmente difícil, mas praticável, tendo em vista os meios americanos disponíveis na área. A Marinha iraniana, apesar de muito degradada durante a guerra, ainda conta com alguns meios importantes, com destaque para mísseis antinavio que podem ser lançados do interior do território iraniano contra navios de guerra até 300 quilômetros da costa. Em resposta a esse bloqueio, o preço do petróleo voltou a subir, ultrapassando no início da semana os $100 por barril, com o secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, admitindo que os preços vão continuar subindo até que haja tráfego livre passando pelo estreito, algo que ele estima que só acontecerá em algumas semanas, se tudo correr bem. A resposta do Irã foi um misto de desafio e ameaças. O presidente do parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, declarou que o bloqueio não afetará o Irã, mas, segundo estimativas, cada dia de bloqueio naval custará ao Irã cerca de $400 milhões, ou quase 13 bilhões por mês. E o pior de tudo, em 2 semanas, o Irã não terá mais onde armazenar o petróleo extraído dos seus poços. Mas agora vem o que pode ser o capítulo mais perigoso de toda essa crise. Se os americanos bloqueiam os portos iranianos em Hormuz, o Irã tem um trunfo na manga: o Estreito de Bab al-Mandeb. Esse estreito fica entre o Iêmen e uma região conhecida como o Chifre da África, composta pelo Djibouti e Eritreia, e conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e ao Oceano Índico. Tem apenas 29 quilômetros de largura no ponto mais estreito, e é por ali que passa cerca de 12% do comércio marítimo mundial de petróleo, e, crucialmente, é a porta de entrada para o Canal de Suez, a rota que liga o Oriente ao Mediterrâneo e à Europa. E quem controla de fato o Bab al-Mandeb são os Houthis iemenitas, o principal proxy do Irã na região. Desde que o Estreito de Hormuz foi praticamente fechado em março, a Arábia Saudita ativou o seu plano de contingência,
um oleoduto de 1.200 quilômetros construído na década de 80, o chamado Petroline, que leva petróleo dos campos no leste até o porto de Iambu, no Mar Vermelho. Em janeiro e fevereiro, esse oleoduto transportava cerca de 700 mil barris por dia, mas desde o início da guerra, esse volume saltou para quase 7 milhões de barris por dia, alcançando a sua capacidade máxima de transporte. Foi assim que os sauditas conseguiram manter ao menos uma parte das exportações de petróleo para os mercados asiáticos, contornando Hormuz pelo Mar Vermelho. Mas, se os Houthis fecharem o Bab al-Mandeb, e eles já provaram em 2023 e 2024 que são perfeitamente capazes de fazer isso, toda essa rota alternativa saudita entra em colapso. O petróleo sai de Iambu pelo Mar Vermelho, mas precisa passar pelo Bab al-Mandeb para chegar à Ásia. Mas, sem o Bab al-Mandeb, os sauditas perdem a única saída que resta. Os Houthis já declararam que o fechamento do Bab al-Mandeb seria uma das primeiras opções de resposta ao bloqueio de Hormuz. E é por tudo isso que a Arábia Saudita está pressionando Trump a recuar. Segundo o Wall Street Journal, Riyadh está pedindo aos americanos que levantem o bloqueio, temendo que a escalada empurre o Irã a acionar os Houthis. Se isso acontecer, os sauditas ficam encurralados, sem Hormuz de um lado, sem Bab al-Mandeb do outro. E, bem diferente dos americanos, os sauditas dependem diretamente dessas exportações para manter de pé toda a sua economia. E a preocupação não é só saudita, pois se ambos os estreitos forem fechados simultaneamente, quase 30% do suprimento global de energia ficaria bloqueado, com analistas estimando que, nesse cenário, o preço do petróleo poderia ultrapassar os $150 por barril. Por isso, estamos diante de um xadrez naval com consequências potencialmente catastróficas. De um lado, os Estados Unidos tentam estrangular economicamente o Irã, cortando as exportações iranianas de petróleo que rendiam ao regime cerca de 400 milhões de dólares por dia. Mas, do outro lado, o Irã mantém uma carta poderosa, a capacidade de fechar não um, mas 2 dos estreitos mais importantes do planeta. O cessar-fogo de 2 semanas, iniciado em 7 de abril, está previsto para terminar em 21 de abril, e se não houver acordo até lá, estamos diante de um cenário onde 2 bloqueios navais sobre os 2 estreitos mais importantes do mundo poderá derrubar a economia global, com reflexos que poderão ser sentidos por muitos anos. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade.